A Akatsuki tocou terror em Naruto Shippuden. Os caras eram pica. Uma organização misteriosa, estilosa e cheio de caras poderosos. Sério, o cara mais fraco de lá solou Madara sem dificuldades. Calma que essa parte aqui é zoeira. Mas enfim, a Akatsuki só tinha personagem zica das galáxias, cheio de Nunkenins rank S do livro Bingo. Mas e aí, você sabe me dizer qual deles era o mais forte? Metade eles tinham demais, mas qual era o mais poderoso? Muita gente afirma de pé juntos que o mais forte era o Pain. Afinal de contas, o cara invadiu Konoha, fez aquela baguncinha e só foi derrotado no final depois de dar muito trabalho pro Narutinho. Só que tem a galera que discorda disso e diz que o mais forte da organização era o Itachi, até porque o cara imitava sempre que aparecia, e parou o Tensei na guerra. Ele até venceu o Nagato, ele selou o portador do Rinnegan. Então realmente tem algumas bases as pessoas pensarem isso. Também tem aqueles que falam que o mais forte era o Tobi, isso porque ele tinha um Kamui, e era praticamente invencível com isso. E é sobre isso o vídeo de hoje, top 11 Akatsuki mais forte de Naruto Shippuden. Na verdade será um rank, daquele jeito que vocês já estão acostumados. Vamos pegar aqui do mais fraco até chegar no mais forte. E no último vídeo eu vi muita gente acertando o rank, bora ver se hoje vocês também estão afiados e vão acertar tudo. Mas eu tô enrolando demais, bora começar. E em último lugar na lanterninha, Zetsu. E aqui eu estou me referindo tanto ao Zetsu branco quanto ao Zetsu negro. E o motivo deles ficarem em última posição é porque eles não tinham grande poder de combate. Eles só serviam mais para espionagem, para passar informação, e como a lista é dos 11 mais fortes, ele ficou em último, por não ter grandes poderes em combate. E alguns podem até pensar, mas como não tinha poder se eles causaram o maior terror na guerra? Então, aquele era o Zetsu modificado com célula do primeiro Hokage, e ainda assim eram facilmente derrotados. O Zetsu original foi derrotado com extrema facilidade pelo Sasuke. Ah, mas o Zetsu negro solou o Madara. E galera, se você acredita nisso, você não entendeu nada da história do anime. O Zetsu não derrotou o Madara ali, e muito menos era mais forte. O que ele fez foi dar início ao ressurgimento da Kaguya, e para isso ele só precisava tocar no Madara. E como o Madara não esperava um ataque de um aliado, ficou fácil. O que o Zetsu negro tinha que fazer era tipo Naruto e Sasuke, só precisava tocar na Kaguya para selar ela. O Zetsu também só precisava tocar no Madara para fazer com que a Kaguya viesse a aparecer. Mas enfim, o Zetsu negro não era mais forte que o Madara. Ele só reiniciou o ressurgimento da Kaguya. Então sim, os Zetsu são os membros mais fracos da Akatsuki e ficaram em 11º lugar. Em 10º lugar, Hidan. E sim, o nosso imortal desajeitado era bem engraçado e tinha sim uma habilidade bem problemática e apelona. Mas é isso, o Hidan não se destacava nos outros quesitos. Ele não era rápido, não tinha uma grande força, ou seja, ele tinha um taijutsu normal. A habilidade dele dependia de coletar o sangue do adversário, mas sem isso ele não tinha muito o que fazer. Sem falar que ele não era dos mais inteligentes. Mas enfim, o Hidan tinha sim uma habilidade problemática, mas que dificilmente surtiria efeito contra alguém da própria Akatsuki, pois todos lá já conheciam a sua habilidade, e eles eram relativamente mais rápidos ou tinha outros métodos de cauterar. Então nosso imortal ficou na 10ª posição. E em 9º lugar, Konan. E bem, a Konan mostrou um poder absurdo na luta contra o Obito. Ela conseguia dar muito trabalho para ele. Ela o pressionou tanto que o Obito até teve que usar o Izanagi. E ainda assim ele saiu sem um braço. E como o próprio Obito falou, a Konan não deveria ser subestimada. Mas é aquela coisa, essa habilidade da Konan foi puro preparo. Ela não pode usar aquilo quando bem entender. Precisa levar uma pessoa ao local específico e de preparação prévia, e que ainda leva muito tempo. Sem isso, a Konan até tem algumas habilidades interessantes, podendo fazer vários shurikens pequenas com seu corpo transformado em papel. Também pode fazer shurikens maiores e mais rápidas, e também é virtualmente imune a taijutsu, pois ela pode dissipar o seu corpo completamente, se transformando em papel. Ela também ainda consegue voar livremente ao fazer asas, e também mostrou a capacidade de fixar seu corpo transformando em papel no adversário, tampando a respiração dele e assim podendo tirar a consciência do mesmo. Então a Konan se vira muito bem, e ficou na nossa 9ª posição. E na 8ª posição, Orochimaru. E é verdade que o tio das cobras sempre foi muito forte, mas nessa época em específico, Orochimaru ainda estava longe de seu auge, e por isso pegou uma posição mais baixa. Mas ainda assim, essa versão do Orochimaru já tinha boa parte de seus jutsus de cobras, que envolve veneno para paralisar o adversário. Também já contava com suas invocações de cobras gigantes, que são muito úteis no campo de batalha, além de dominar vários elementos. Mesmo nessa época ele já era muito resistente e já podia trocar de pele, e provavelmente nessa época Orochimaru já contava com Edo Tensei, pois ele usou a reencarnação impura na invasão de Konoha, e isso aconteceu pouco tempo da saída do Orochimaru da Akatsuki. Mas ainda que ele tivesse o Edo Tensei, era uma forma imperfeita e ineficiente, e trazia os ninjas com os poderes bem abaixo do auge, e embora pudesse quebrar um galho, ainda não era o verdadeiro potencial da técnica. Por isso Orochimaru ficou na nossa 8ª colocação.
E em sétimo lugar, Kakuzu. E eu sei que aqui muitos podem discordar dessa posição porque muita gente vê o Kakuzu como fraco, por ter sido os primeiros membros a terem sido derrotados no anime. Mas isso não tem nada a ver, Kakuzu era muito forte, sendo até mesmo considerado imortal por ter 5 corações. E só isso já o torna muito forte em batalha, pois mesmo que tu derrote uma vez, ainda teria que voltar a derrotar mais 4 vezes. E diferente do Hidan, o Kakuzu era bem mais inteligente e tinha outros talentos além da imortalidade. Kakuzu tinha uma velocidade acima da média do Jonin de Konoha, como mostrado na breve luta contra o Asuma. Ele também contava com a força fora do normal e ainda podia usar diversos elementos, como fogo, água, raio e até vento, que é uma coisa rara de se encontrar. Como se já não bastasse, ele ainda pode dividir os corações e criar criaturas que podem lutar individualmente, cada uma com um elemento diferente. Caso esteja difícil, ele ainda pode combinar elementos para potencializar os ataques, como por exemplo usar Katon misturado com vento para intensificar as chamas. Também pode combar estilo água com um elemento relâmpago e gerar uma descarga elétrica ainda maior. Kakuzu era bom tanto no ninjutsu como no taijutsu, sendo que ele se equiparava ao Kakashi e até o superou em alguns momentos no corpo a corpo. Ele ainda era muito versátil, pois podia alongar seus membros das formas mais inusitadas, e assim ele até conseguiu escapar do jutsu de paralisia do Shikamaru. Depois disso tudo, ele ainda pôde assumir uma forma final, onde ele reúne todas as criaturas no próprio corpo e aumenta seu poder de ataque. Kakuzu era extremamente resistente, pois como foi mostrado, mesmo depois de ter pegado um Rasen Shuriken direto, ele ainda ficou vivo e consciente. Só foi de fato finalizado pelo Chidori do Kakashi. E galera, antes de ser derrotado, o Kakuzu estava levando a melhor pra cima do Kakashi, Ino, Choji, e depois entrou mais o Yamato, que é Jonin e tem Mokuton, e o Naruto com o jutsu novo dele. Então quem coloca o Kakuzu como bucha, ou fraco que seja, é porque realmente subestima demais o personagem. Mas o Kakuzu era sim um ninja extremamente poderoso. Na sexta posição, Deidara, um dos grandes artistas do anime. Deidara é um dos membros mais complicados de se lidar, pois o estilo de luta dele era vantajoso sobre a maioria dos outros shinobis, pois usando seus pássaros de argila, o Deidara conseguia voar em grandes altitudes e também em grandes velocidades. E mesmo mantendo essa distância, ele ainda podia atacar seus adversários com facilidade, tanto usando projéteis que atacam em pontos retilíneos, como também usando artilharias teleguiadas. Os principais ataques do Deidara consistiam no C1, que são pequenos goles explosivos, ou até mesmo animais feitos de argila de pequeno porte. Em seguida tem o C2, que foi apresentado na forma de um dragão gigantesco e que podia disparar outros explosivos menores, e que tem uma explosão bem maior do que a do C1. Depois disso tem o C3, e com esse ataque o Deidara já tinha poder suficiente para destruir uma vila inteira. Ele só não fez isso porque o Gaara protegeu toda a aldeia utilizando a areia. Porém, o mais apelão de todos é o C4, que na prática são várias microbombas, que não podem ser vistas a olho nu, e mano, esse troço é muito roubado, porque basta uma respirada e é fim de luta. As microbombas vão explodir as células do adversário. É um ataque invisível a olho nu, que quando tu percebe, já acabou a luta. Se tu não tiver um dojutsu, ou for um ninja sensorial muito habilidoso, tu vai se pegar nesse jutsu e ser derrotado automaticamente. Além disso tudo, o Deidara é muito inteligente e estrategista em batalha, e ele faz isso tudo usando a argila explosiva dele, na qual ele infunde o chakra dele com as propriedades da Kekken Genkai do Bakuton, que no caso é a Kekken Genkai de explosão. Só que ainda tem uma última apelação, o Deidara pode usar o C0, que é um ataque com alcance de 10 km, que varre tudo pela frente em questão de segundos. O Deidara realmente é muito roubado, e eu ainda vejo gente chamando ele de fraco, né? Vai entender o que passa na cabeça desse povo. Em quinto lugar, Sasori, e esse é outro que os fãs taxam de fraco, porque ele perdeu pra Sakura. Mas galera, o Sasori é muito roubado, tipo demais mesmo. E não, ele não foi derrotado pela Sakura, pelo menos não da forma que as pessoas falam por aí. As pessoas falam que ele perdeu de forma humilhante, mas a galera esquece de como realmente foi a luta. Primeiro que tinha a vovó Tio lá, e foi ela quem deu ritmo à luta. O Sasori só foi derrotado porque a Tio estava lá, diferente do que as pessoas falam por aí. E elas só tiveram aquela chance de vitória porque a Sakura já tinha um antídoto antes da batalha. Sem isso, elas não teriam como lutar. Além disso, a maior arma do Sasori era o terceiro Kazekage, com a sua areia de ferro. E você lembra como ele foi derrotado? Dessa forma ridícula aqui. A Sakura se fez de morta e a marionete, que usa areia de ferro, ou seja, ela ataca exclusivamente de longa distância, foi atacar diretamente para finalizar a luta. Lógica zero utilizada nessa cena aqui. Deram aquela forçada pro Sasori perder. Mas agora em uma luta sem preparo contra qualquer um,
ou até contra a própria Sakura, seria F, pois o veneno dele age muito rápido e tem veneno em praticamente tudo. Na verdade, para atingir ele já é muito difícil, porque ele fica dentro de uma marionete com uma defesa muito alta, o Hiruko, e de lá ele pode atacar sem se expor, e usar o terceiro Mizukage, que tem a areia de ferro, uma das mais poderosas. Com essa areia de ferro, dá para fazer praticamente qualquer coisa. Por exemplo, com aquele ataque método da areia de ferro, é um ataque rápido que cobre uma grande área, o que dificulta muito a esquiva. E lembrando, tem veneno na areia, então um mero arranhão já significa derrota. Além disso, o próprio corpo do Sasori é uma submarionete, que consegue voar, tem poderosos jatos de fogo e também conta com mais veneno. Ele ainda pode apelar para um exército de marionetes, que ele opera de uma só vez, e tudo isso também com veneno. Então sim, o Sasori era muito forte. E para quem se pergunta o porquê o Sasori ficou na frente do Deidara, o motivo foi o próprio Deidara falar que o Sasori era mais forte. Eu particularmente acredito que o Deidara seja mais forte, mas como ele mesmo colocou o Sasori na frente, então a gente respeitou aqui a vontade dele. E em quarto lugar, Kisame Hoshigaki. E esse cara era absurdo, não era à toa que ele era conhecido como Biju sem cauda. Juntamente com a Semirada, o Kisame era muito apelão, pois ele podia absorver o chakra do adversário com extrema facilidade. Até mesmo Jinchurikis perfeitos como Bi caíram perante o poder do tubarão. O Kisame é especialista em jutsus de água, e ele nem sequer precisa de água no ambiente, pois ele pode fazer a própria água, e em grandes quantidades, como mostrado na luta com Gai e também contra o Jinchuriki do Quatro Caudas. O Kisame ainda pode criar uma bolha gigantesca de água, que envolve o adversário completamente, e fazendo a fusão com a Semirada, ele fica completamente em vantagem nesse ambiente. O Kisame é dono de uma das maiores reservas de chakra, e conta com uma velocidade mediana e força física grandiosa. Além disso tudo, o Kisame ainda pode se regenerar pegando o chakra da Semirada, e é um ótimo espadachim. Então realmente, a quarta posição é mais que digna do nosso tubarão. E agora é a hora da verdade, quem ficou no nosso top 3? E em terceiro lugar, Itachi Uchiha. E bora esclarecer aqui, né? O Itachi considerado é o Itachi vivo, não é o Edo Tensei. Então sim, esse Itachi é muito forte e cheio das mitagens. Itachi é um ninja que não tem tanto chakra, mas que tem um controle invejável que compensa isso. Ele é mestre nos genjutsus e é mundialmente conhecido por isso. Itachi é dono do segundo genjutsu mais forte dos Uchihas, o Tsukuyomi. Com esse poder, o Itachi consegue colocar uma pessoa em uma ilusão, onde ele tem acesso livremente às memórias da pessoa. Nesse genjutsu, o tempo se torna uma aberração. O Itachi pode manipular livremente o tempo e a massa desse local. O Itachi fez o Kakashi vagar por 3 dias nessa ilusão, enquanto no mundo real só se passaram 1 segundo. A técnica só pode ser combatida por outro Uchiha que também tenha Sharingan e seja muito habilidoso, como foi no caso na luta contra o Sasuke. O Itachi ainda conta com a Amaterasu, que são chamas negras que só se apagam depois de 7 dias e 7 noites. Essas chamas é o mais elevado jutsu de fogo mostrado dentro da obra, e tem poder suficiente para derrotar até mesmo Jinchuriki que se controla sua Biju, e também Jinchuriki transformado na sua Biju completa. Então realmente é um poder absurdo. O Itachi também foi o primeiro a mostrar o Susanoo, que em resumo é uma defesa absoluta que o protege em 360 graus, e que tem um alto poder defensivo e ofensivo. O Susanoo do Itachi em específico conta com o escudo do Espelhata, que é capaz de defender a qualquer ataque. Ele também é portador da espada de Totsuka, que sela qualquer pessoa que seja perfurada em um mundo de ilusões. Além disso tudo, o Itachi domina os elementos de fogo e água com maestria, e conta com Sharingan e todo o pack básico, de ter resistência a genjutsus, poder de copiar jutsus, antecipar movimentos e percepção privilegiada. Então o Itachi é brabo, e ficou com a medalha de bronze. E em segundo lugar, o Tobi, ou Obito se preferir. Bem, o Obito que a gente tá falando aqui é aquele com a máscara laranja, sem o Rinnegan. E embora muitos o menospreze, a verdade é que o Obito já era muito forte. Ele conta com metade do corpo refeito com células do Hashirama, e só isso já o coloca muito à frente da maioria. Devido a esse boost de células, o Obito tem mais resistência física, mais força bruta, mais velocidade e ganhou um fator de regeneração aprimorado. Além disso, ele também teve acesso ao Mokoton, do qual ele não usa tanto, mas que ainda assim é muito apelão. Ainda devido ao poder do Hashirama, o Obito não teve perca na visão, mesmo usando seu Mangekyou Sharingan constantemente. Ele também teve um chakra mais poderoso que o normal, e que bufa todos os seus ninjutsus de ataque. Com o Sharingan, o Obito mostrou ter um poder de percepção e antecipação grandioso, e justamente com o Kamui, ele sempre tem vantagem em combate, chegando até mesmo a fazer alguns personagens de bobos, como mostrado naquela luta contra os capangas do Danzo, onde ele simplesmente derrotou eles só utilizando a percepção e o Kamui, e realmente ele praticamente humilhou os caras. E galera, o Kamui do Obito é uma das técnicas mais roubadas do anime, e isso sem exagero. O cara pode ficar intangível por 5 minutos sem parar, e nesse período basicamente nada funciona nele, nem taijutsu e nem ninjutsu. O Obito conta ainda com um ótimo taijutsu, como mostra na luta contra o Kakashi, e é um excelente usuário de genjutsu, conseguindo controlar a Kyuubi ainda na adolescência
da essência. Juntando tudo isso com a intangibilidade, o Obita fica quase que invencível. Então sim, o segundo lugar é mais que merecido pro Obita. E em primeiríssimo lugar, não tinha como ser diferente, Pain Nagato. O cara só é portador de um dos Dojutsus mais poderosos, o Rinnegan. E bem, com esse olho mágico, o cara tem uma chuva de poderes. Ele consegue tirar a alma dos adversários, consegue regenerar seus corpos com o Rei do Inferno, controla as forças gravitacionais, tanto atração quanto repulsão, e ainda consegue invocar uns zoológicos de animais, e isso sozinho. Ele consegue invocar desde camaleão até búfalos, também invoca pássaros gigantes, cachorro com várias cabeças e até rinocerontes. Ele ainda consegue até mesmo anular ninjutsus, absorvendo tudo, e também consegue absorver chakra. Além disso, ele ainda conta com o caminho do Rinnegan, que pode proporcionar uma armadura para ele e que também libera vários tipos de armamento. Então realmente, o poder do Rinnegan, o poder que o Pain tinha em mãos, era muito roubado. Tá achando pouco? Pois ele ainda pode fazer um Shibaku Tensei, uma formação de satélite que destrói todo o ambiente. Também consegue usar o Shinra Tensei em escala gigantesca, podendo limpar até mesmo a vila, como ele fez lá com a aldeia de Konoha. O Pain ainda consegue compartilhar o próprio campo visual com 6 corpos, aumentando assim o seu campo visual e sua vantagem contra os inimigos. Sem falar que o Rinnegan dos animais também conta, ele também consegue compartilhar a visão dele com a dos animais. Além disso, o Rinnegan também consegue ver chakra, então a maioria das técnicas podem ser decifradas ou ficam mais fáceis de ser derrotada por causa que ele consegue ver o fluxo de chakra. E falando em chakra, o Nagato é o cara que tem uma das maiores reservas de chakra da obra, porque ele conseguia controlar 6 Pains ao mesmo tempo, então não tinha como ser diferente. O Pain é sim o membro mais forte da Akatsuki. Mas fala aí, meu parceiro, o meu rank ficou igual ao seu ou o seu ficou diferente? Já deixa aqui embaixo nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!